E aí, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça, tudo bem com você? Eu disse no vídeo passado que gravaria um vídeo sobre Jesus resolveu o problema, o nosso problema, resolveu a nossa situação. Então essa palavra é importantíssima. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, já vai deixando o seu like aí. Vamos fazer essas verdades chegar para outras pessoas. Nós estamos desenvolvendo uma série poderosíssima sobre Tem Graça Sim. E eu sei que está libertando muitas pessoas. Então segue vendo esse vídeo que depois da vinheta a gente vai continuar nessa postura, nessa mesma posição, fazendo a vontade do Pai. Então, eu não sei se você tem noção de por que razão as coisas chegaram no ponto que está. Quando a gente faz uma leitura panorâmica para como está o mundo, a multiplicação da maldade, filho contra pai, pai contra filho, a distorção dos valores, a inversão dos valores e essa necessidade de aceitação, as pessoas estão constantemente procurando por algo que muitas vezes elas nem sabem o que é. E eu vou te dizer, cada vazio dentro de cada indivíduo é exatamente do tamanho da presença de Deus e não pode ser preenchido com outra coisa, embora ele bata na porta da bebida, ele bata na porta da prostituição e de outras coisas para tentar preencher do dinheiro, mas esse espaço só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus. E eu perguntava, eu não sei se as pessoas têm noção de por que as coisas chegaram nesse ponto. Deixa eu te dizer, Deus criou tudo perfeito. E o plano inicial de Deus, quando ele criou o homem Adão, era estender o reino de Deus para a terra e colocar Adão como o cabeça, como o representante dessa nova raça, governar sobre as obras das suas mãos. Tem vários textos falando sobre isso, Salmo 115, versículo 16, o Salmo capítulo 8, a partir do versículo 4, salvo engano, são muitos textos que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E claro, o mais conhecido deles, que é Gênesis 1:26, que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre as obras, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Enfim, ele disse, domine ele sobre tudo que foi criado. E nessa condição, nesse status que Adão tinha, de Deus, das coisas que Deus criou, de Senhor sobre as coisas criadas, existe um princípio que ele é revelado de Gênesis a Apocalipse, embora talvez você não encontre essa expressão, ou você não vai encontrar essa expressão com todas as letras, como eu estou dizendo aqui, mas existe um princípio revelado de Gênesis a Apocalipse, que é o princípio da influência extensiva, né? Aquilo que vem sobre o cabeça vai se estender aos que estão debaixo da sua autoridade. É o princípio da autoridade extensiva, da influência extensiva. O benefício que vem sobre a vida do cabeça se estende sobre a vida daqueles que estão debaixo dele, e o contrário também é verdadeiro. Aquilo que de ruim vem sobre o cabeça também é extensivo àqueles que estão debaixo da sua autoridade. Então Adão, o primeiro homem, ele veio para a terra com status de cabeça de raça. Ele seria, o primeiro de uma geração, o primeiro de uma raça. E a Bíblia também deixa claro outro princípio, que a gente só gera que as coisas são geradas a partir da sua espécie. A Bíblia diz: a semente gera a partir da sua espécie, ou seja, aquilo que é semeado é aquilo que vai ser colhido. E Adão tinha uma relação aberta com Deus, ele estava ligado em Deus no Espírito. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Em Cristo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas esse texto fala do princípio, então diz que lá no começo, lá em Adão, em Adão estava a vida. Então Cristo estava em Adão, e essa vida era a luz dos homens. Era como se tivesse uma luz por fora, era como se o Espírito do homem fosse por fora. No momento em que Adão cometeu alta traição, ele se emancipou de Deus, ele criou um problema, a luz do seu espírito apagou, ele morreu espiritualmente, porque quando nós vamos ver o mecanismo da criação, sempre que Deus quis criar algo, ele falou com a origem daquilo, e aquilo gerou o que ele queria criar. Deixa eu explicar melhor. Quando Deus quis criar os peixes, ele falou com o mar, e disse Deus ao mar: haja peixes. E quando Deus quis criar as ervas, as árvores, ele falou com a terra, e disse Deus à terra que haja ervas, árvores e frutos, e por aí vai. E toda vez que você tirar alguém ou alguma coisa da sua origem, de onde ela foi criada, ela morre. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você tirar a planta da terra, ela morre. Ambos podem ficar vivos por um tempo, mas se ele permanecer desligado, ele vai morrer. E quando Deus quis criar o homem, ele diz lá em Gênesis 1:26, façamos, o verbo fazer na terceira pessoa, falando da trindade, do Deus Elohim, Deus plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele diz: façamos o homem, a nossa
imagem, conforme a nossa semelhança. Eu estou te explicando porque as coisas estão como estão agora. E no momento em que o homem foi tirado de Deus, ele morreu espiritualmente. E todo mundo que já estudou alguma coisa sabe que conceito de morte espiritual é separação de Deus. Deus disse, não coma desse fruto, porque certamente quando comer morrerá. O homem comeu, não caiu duro, não morreu fisicamente e achou que estava tudo bem. Mas a partir daquele momento ele começou a perceber uma diferença. Ele sabia que não estava mais no mesmo status que estava antes. Ele sabia que não era mais uma pessoa viva no espírito. Ele sabia que na próxima vez que Deus aparecesse, que era um costume na viração do dia eles terem relação, contato, tete a tete, ele sabia que algo estava errado ali, de fato que ele percebeu que estava nu e se escondeu. Tinha algo que estava errado ali. Simplificando, porque eu não tenho tempo de me aprofundar. Naquele momento o homem morreu espiritualmente e Adão criou um problema, criou uma situação desagradabilíssima para a humanidade que veio depois dele, com ele como cabeça de raça. Gerou pessoas separadas de Deus, assim como ele estava separado de Deus. Daí o texto de Romanos 3:23, salvo engano, ou é 6:23, você me perdoe se eu estiver errado, mas ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e separados estão da glória de Deus. Então, essa palavra destituído é literalmente removido de uma posição. Outras versões diz carentes da glória de Deus. Então, você e eu precisamos entender que a razão pela qual a gente prega insistentemente, primeiro é porque a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o homem pela pregação. E essa pregação é uma ponte que vai fazer a religação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos a partir do 18, vai falar sobre o apelo que nós como igreja fazemos, porque Deus tem interesse de reconciliar o mundo, e mundo aqui não é o planeta Terra, mas é as pessoas, o mundo consigo mesmo. E a gente só reconcilia alguém que está separado. E Adão criou um problema de separação, mas Deus enviou Cristo para criar a religação. Daí a palavra religião. Religião não é essas coisas tolas que as pessoas têm visto aí, não é as instituições que competem entre si para dizer qual é a verdadeira. Religião é a iniciativa de religar o homem ao Deus que é a sua origem de criação, do qual ele nunca deveria ter saído. O homem não saiu de Deus por iniciativa dele próprio, mas ele saiu por causa da referência de autoridade que Adão tinha sobre eles. Adão foi o primeiro cabeça de raça e ele gerou pessoas segundo a sua espécie. Adão se separou de Deus e começou a gerar pessoas separadas de Deus. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15 que teve um segundo Adão, alguém que veio com esse mesmo status de cabeça de raça, para gerar uma nova raça, não mais separada de Deus, mas religada a ele por meio do crer na obra que ele fez. Aí tem um texto importantíssimo aqui em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13 diz: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Todavia, mesmo sem haver lei, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o mesmo tipo de pecado de Adão, o qual Adão era um tipo daquele que haveria de vir, falando de Cristo. Aí no versículo 15 começa a estabelecer essa distinção, que foi exatamente a proposta que eu lhe fiz no vídeo passado. Eu vou fazer um vídeo sobre Deus resolveu a nossa situação. Deus resolveu o nosso problema de separação. Veja o que diz no versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, falando do que Adão fez. Mas a graça de Deus, aleluia, tem graça sim, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Veja o 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. 17. Se, pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Versículo 18 diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um único ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, princípio de
influência extensiva, de autoridade extensiva, por causa do pecado de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos foram feitos justos. A lei foi introduzida, a lei de Moisés, para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Você entendeu? Adão veio e criou um grande problema. Jesus veio e resolveu esse problema. Adão criou um problema de separação. Jesus veio e provisionou a religação. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho que nos liga a Deus. Então eu dizia no começo do vídeo, como explicar tão grande maldade, a multiplicação da maldade? O texto acabou de explicar. Pelo pecado de um homem, a morte entrou no mundo e todos os seus derivados, medo, fome, falta, competição, distorção de valores e por aí vai. Filhos contra pais, assaltos, assassinatos, tudo isso é produto da multiplicação da morte, da separação do homem, ou entre o homem e Deus por causa do seu pecado. Mas a Bíblia diz que isso gerou uma dívida que lá em Colossenses capítulo 2,14 diz que Jesus pagou. Jesus cumpriu todas as exigências. Toda vez que eu vou falar essa palavra, engancha um pouco. Jesus cumpriu todas as exigências da lei, todas as exigências do pecado, e ele cravou na cruz, ele pagou com a sua própria vida, ele cumpriu toda a lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, e ele nos comprou de volta, e a moeda foi o seu próprio sangue. Apocalipse 5,9 diz que o sangue de Jesus comprou para Deus povos de toda tribo, raça, língua e nação. Então fica com isso. Veja, o texto diz: se a transgressão de um só homem promoveu morte, e essa morte se estendeu a todos, a ponto de hoje, em 2019, a gente presenciar e vislumbrar tamanha consequência dessa morte. A Bíblia fala sobre muito mais, proporção, quantidade, diz que não há comparação, muito mais. Aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então eu e você, nós podemos de novo estar naquela condição que Adão estava antes, em se relacionar com Deus em espírito, por causa daquilo que Jesus fez, não pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas por causa daquilo que Jesus fez. 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A expressão unigênito quer dizer único filho, porque Jesus era o único que tinha esse status de Filho de Deus. Mas quando Deus enviou Jesus, ele enviou para começar uma nova família. Assim como Adão gerou pessoas mortas espiritualmente, em Cristo seriam geradas pessoas vivas espiritualmente. No mesmo texto de João 1, que fala sobre o princípio era a luz, que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, quando a gente chega no versículo 11, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: ele, Jesus, veio para o que era seu, para os que era seu, falando dos judeus, de Jerusalém, de Israel. Ele diz: mas eles não receberam. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando nós cremos naquilo que Jesus fez, no nome de Jesus, nós nos tornamos filhos dele. E a base dessa compra é o que diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele, Cristo, que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Era o sacrifício, era a moeda, era o cordeiro, era o preço, a propiciação. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Eu não sei se você quer viver uma vida correndo atrás do prejuízo. Eu não quero. Eu quero viver uma vida correndo para debaixo da graça. Eu quero receber tudo aquilo que, com muito esforço, que Cristo conquistou para mim e me deu gratuitamente, porque o texto diz: aqueles que recebem, não é os que compram, não é os que conquistam. A Bíblia diz: aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A imensa provisão da graça, o favor imerecido, o dom, o presente da justiça. O que é isso? Deus zerar na minha e na sua vida tudo que nós já fizemos de errado, é nos limpar completamente, nos perdoar de todo pecado e nos restituir à posição de filhos. Isso é a melhor coisa que tem para se ouvir, amém? Então, esse era o vídeo de hoje da série Tem Graça Sim. Jesus resolveu o nosso problema. Então não deixe de compartilhar essa palavra, sempre deixa teu like aí, faz um comentário, vê pelo menos 70% desse vídeo, porque o YouTube vai recomendar para outras pessoas e a gente vai seguir nesse propósito de libertar as pessoas pelo conhecimento da verdade, de fazer uma revolução de graça no meio desse mundo religioso que tem imposto tanto peso às pessoas e obscurecido a mensagem de Cristo, que é salvadora para aqueles que as recebem. Amém? Amo vocês, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.